Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Uma bênção poder continuar meditando e ouvindo a voz do Senhor, a palavra de Deus. Eu quero chamar você a nós meditarmos essa noite no texto de Provérbios, capítulo 4. Então, você que é daqui da igreja, você que nos visita essa noite, espero que a todos nós o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, como temos cantado, temos lido a palavra de Deus e ouvido aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Eu quero pensar um pouco com você sobre a guarda do coração, sobre a palavra de Deus para viver. A palavra de Deus é que nos gera vida. Então eu quero chamar você a fazer essa leitura comigo, todos juntos, e após a leitura eu quero orar mais uma vez com você, colocar o nosso coração, pedir a direção do Senhor para cada um de nós, para o nosso coração. Vamos ler juntos então? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Pedimos que o Senhor aquiete aqui o nosso coração, que o Senhor traga nossa atenção somente a Ti, a Tua palavra, a Tua voz, que as coisas que nos roubam a atenção possam ser extirpadas aqui, que o Espírito do Senhor nos conduza de forma soberana a ouvirmos a Tua voz e sermos transformados pela Tua palavra. Ajude-nos aqui, Pai, por misericórdia, por graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu penso que esse texto é muito profundo para a nossa vida e muito necessário para os nossos dias, para aquilo que a gente vive nos nossos dias. Porque certamente eu e você nos encontramos muitas vezes de forma um pouco desordenada na nossa caminhada, nas nossas emoções, na direção que a gente toma na nossa vida, naquilo que é de fato necessário, aquilo que é de fato importante, aquilo que nós realmente precisamos. Nos encontramos confusos, nos encontramos desanimados, nos encontramos por diversas vezes com a sensação de deslocamento dentro da própria existência, uma ausência de um sentimento de pertença a qualquer coisa que seja. E de fato muitas vezes nós olhamos em volta da nossa vida e parece que nós não somos nem nada, nem pertencemos a alguma coisa, e nós vivemos em profundos turbilhões, muitas vezes, no caminho que a gente faz na nossa vida. Então, certamente, muitos de nós, muitas vezes chegamos a cultos e nós não entendemos muito bem o que estamos fazendo ali. Muitas vezes chegamos a momentos em que tentamos buscar a Deus, a presença dEle, a voz dEle, a leitura da palavra dEle, e tentamos entender, encontrar alguma coisa, mas por vezes o nosso coração se encontra tão distanciado, tão amortecido, tão frio. Certamente, assim como eu, você muitas vezes pensou
o que eu estou indo fazer hoje na igreja, com os irmãos? O que eu estou indo fazer hoje no culto? E muitas vezes, talvez nos momentos em que você estava ouvindo a palavra de Deus, o sermão, a pregação, em momentos que você esteve louvando ao Senhor, cantando, abrindo seus lábios, a sua mente, seu coração também ficaram se questionando exatamente o que é que você estava fazendo ali. Exatamente por que você estava fazendo aquilo, qual o sentido daquilo. Porque é assim que nós nos encontramos por diversas vezes. E a grande questão é por que nós ficamos assim? Por que nós nos encontramos dessa forma? Por que tantas vezes a nossa alma, nosso coração, nosso ser mais profundo se encontra tão perdido, tão amortecido, tão frio, tão distante de Deus? Por que tantas vezes, por mais que a gente queira ou tenha um certo desejo de encontrar alguma resposta, algum caminho, alguma luz, essas coisas ficam cada vez mais distantes da gente. Eu quero chamar a sua atenção então ao texto, para que a gente possa meditar um pouco sobre essa guarda do nosso coração, como falamos. Eu quero pensar, antes de tudo, nisso que o texto nos fala, de que nós precisamos atentar para as palavras do Senhor e para os ensinamentos dele. Nós devemos inclinar os nossos ouvidos. E após isso ele diz: não deixe que os teus olhos se apartem, não deixe que os olhos se desviem desses ensinamentos, dessa palavra de Deus. E então diz: guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então, veja que a palavra de Deus, ela diz para nós que o que deve ser feito. Eu e você somos chamados domingo após domingo a obediência à palavra de Deus, a guarda dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus. Eu e você somos todos os domingos confrontados aqui pela palavra de Deus, de como nós devemos andar, como nós devemos obedecer a Deus, como nós devemos amar somente ao Senhor, que é o amor a Ele, que deve estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Domingo após domingo, semana após semana, eu e você somos confrontados com isso. Somos confrontados com um pensamento que tem regido a sociedade, a nossa época, regido esse século. Temos exposto muitas vezes como que esse pensamento funciona, onde ele nasce, como que a palavra de Deus confronta tudo isso, rejeita tudo isso que tem sido construído em nossa sociedade. O que a palavra de Deus de fato nos chama é: você precisa guardar as palavras de Deus no mais íntimo do seu coração. Você precisa ter a palavra de Deus cravada, firmada no mais íntimo do seu coração. Mas o texto então nos diz que é isso que nós precisamos fazer. Por quê? Porque os mandamentos, a guarda desses mandamentos no mais íntimo do nosso coração, são vida para os que os acham. Observe que aquilo que nós mais sentimos falta muitas vezes, aquilo que muitas vezes a sensação que nos toma em nossa vida é que se há uma vida para ser vivida, talvez não seja essa que eu estou vivendo. Muitas vezes a gente vai num ritmo, numa loucura, na dinâmica que nos cerca, que a gente vai vivendo de uma forma tão automática, que exatamente a vida parece que está se esvaindo, ou deixou de existir, parece que ela não faz mais parte da nossa vida. A gente está só levando, a gente está só indo, a gente está como uma multidão, simplesmente andando em alguma direção, mas não encontra-se o sentido real daquilo ali. Alguns poderiam dizer que isso seria uma perda da fé. A fé que nos identifica, a fé que nos dá a identidade, a fé que faz você ser aquilo que você é. E quando você perde essa fé, você deixa de ser exatamente você mesmo. Você perdeu a você. E é exatamente esse senso de deslocamento que vai sendo gerado em nós, simplesmente quando nós deixamos de observar que são os mandamentos do Senhor, as palavras de vida do Senhor, que são vida, que geram vida dentro do nosso ser, em nosso mais íntimo, no homem mais profundo, no ser mais interior. São os mandamentos do Senhor, é a palavra de Deus que pode gerar essa vida dentro de nós.
E embora a gente fique tentando encontrar as soluções de forma externa, ou também as causas desse esvaziamento da vida dentro de nós, a gente fica tentando encontrar as causas, os motivos de forma externa. Eu estou assim porque isso aconteceu. Eu estou assim porque tal coisa está andando dessa forma. Eu estou assim porque eu não estou conseguindo ir em tal direção. Eu estou assim, eu tenho vivido assim. Meu estado emocional está sendo esse por causa das coisas externas. A palavra de Deus diz: guarda os mandamentos, guarda as palavras, guarda os ensinamentos do Senhor. Incline os seus ouvidos aos ensinamentos do Senhor, porque são esses ensinamentos que realmente são vida para aqueles que os acham, que os encontra. Mas mais do que isso, o texto nos diz que esses mandamentos, esses ensinamentos, a palavra de Deus, guardá-los no mais íntimo do nosso coração, não apenas são vida, mas também saúde para o seu corpo. Saúde para o seu corpo. Isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo diz, que muitos que comem e bebem do corpo de Cristo, no sacramento, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, comem e bebem condenação para si, porque comem sem discernir o corpo. Eles não examinam a si mesmos, eles não entendem a real participação no corpo de Cristo e estão comendo do sacramento, que é a palavra de Deus sendo experimentada. Não são poucos os que vivem dessa forma e simplesmente dormem, morrem. Você sabe o que é isso? É porque antes de nós sermos, ou antes de termos um corpo que você vê, que você toca, existe o seu interior, o seu coração, e é dele que procedem as fontes da vida. Somos um só, não somos três, não somos dois, somos um só. E é exatamente do íntimo do nosso ser, o nosso coração, que tudo procede. A vida pode brotar e jorrar, e o corpo faz parte disso. Muitos adoecem porque simplesmente estão buscando vida onde não há vida para ser dada. Mas então o texto diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acima de qualquer coisa, acima de todo o bem legítimo, acima de tudo que você possa buscar, acima de todas as necessidades legítimas. Eu não estou tratando de coisas pecaminosas. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar, que não tem que dar atenção a trabalho, a família, a profissão. Não é nada disso. Não confunda as coisas. Acima de tudo, o que se deve guardar, deve ser guardado, deve ser dado atenção, deve ser dado valor. Sim, tem que ser dado, mas acima de tudo isso, guarda o teu coração. Guarda aquilo de onde tudo procede. Toda a sua vida vai proceder dali. É ele que você deve zelar. É por ele que você deve estar trabalhando atentamente todos os dias. E é exatamente negligenciar ao coração que faz com que muitas vezes eu e você tenhamos a sensação de que não tem vida. O prazer se perde, a esperança se esvai, a beleza das coisas se esvai. As coisas parecem que começam a viver, a ser preto e branco. Você começa a olhar para a vida, para o caminho que você talvez fez já com a sua esposa por 5, 10, 15, 20, 30 anos. E você começa já a não ver tanta beleza.
A igreja que você está inserido, você começa a viver, e daqui a pouco parece que as coisas começam a não ser tão belas como eram antigamente. E talvez esse antigamente nem é tão antigamente assim. Onde está o problema das nossas crises? Não estão nas coisas exteriores. Porque elas podem ser dadas a atenção devida, você precisa dar. Mas sobre tudo o que se deve guardar, você precisa guardar o seu coração. Isso é um dever, é uma obrigação, mas ao mesmo tempo, não temos força para isso. Eu quero pensar com você então, em algumas questões sobre essa guarda do coração, porque a grande dificuldade que nós temos, pensando de forma humana, em caminharmos com Deus, é submeter o coração a Ele. Há um autor, um pastor puritano, que diz que quando nós não conhecemos a Cristo, a maior dificuldade não é entender as questões que estão em torno das verdades do Evangelho. A maior dificuldade é submeter o coração em humildade, em humilhação, às verdades do Evangelho. A dificuldade que nós temos quando nós não queremos seguir a Cristo, não é de que nós não entendemos a cruz, talvez, ou que a gente não entendeu aquilo que Ele fez por nós, mas a grande dificuldade é quando nós reconhecemos que a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, não apenas traz uma graça sobre nós, mas antes de nos alcançar com sua graça, ela nos mostra toda a condenação que está sobre nós. Nós somos condenados pelos nossos pecados, porque não existem para Deus pecados que sejam maiores e menores. O mínimo pecado é suficiente para nos afastar da presença de Deus, nos distanciar dele. Mas quando nós, enfim, submetemos o nosso coração a Deus na conversão, que é exatamente fruto da ação do próprio Espírito Santo de Deus em nosso próprio coração, porque nós também não conseguimos, de forma única, exclusiva, autônoma, submeter o nosso coração a Deus. Mas Ele, pelo seu Espírito, nos humilha e nos submete a Ele. Dessa forma, quando nos convertemos, então, a maior dificuldade que temos é de conservar agora o coração, manter o coração submisso a Deus. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas nós temos muitas vezes tratado o nosso coração com segunda importância. Nós temos guardado todas as coisas, mas temos negligenciado aquilo que é a fonte de toda a vida que existe em nosso ser. Eu quero pensar com você ainda um pouco o texto de Romanos, capítulo 1, e pensar um pouco em Salmo e 1 João também. Romanos, capítulo 1, versículo 21, porque o termo coração, a palavra, ela nas Sagradas Escrituras aparecem de diversas formas. E ele diz que, em Romanos 1, versículo 21, observe, diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Perceba que a ideia aqui de coração é o entendimento, é a percepção que se tem de todas as coisas, a compreensão que nós temos de todas as coisas. Então, os próprios raciocínios tornaram-se nulos, e então o entendimento, o coração, a percepção tornaram-se nulas. Então veja como a palavra de Deus apresenta para nós essa ideia do coração. O coração não é como a gente muitas vezes pensa, que ele seria assim, o centro das nossas emoções somente.
ali onde a gente sente as coisas. Por ele a gente define se a gente gosta ou não de alguma coisa. Agora no Salmo 119, a palavra de Deus diz, põe aí para mim, por favor, põe na tela. Alguém aí? Tem alguém aí, não tem? Eu não estou vendo nada. Né? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Observe, como que a palavra de Deus é guardada no coração. É quando você aprende a palavra de Deus, quando você decora a palavra de Deus. Sim, decora. Às vezes eu tenho a sensação que na nossa geração, falar em decorar causa arrepio. Se a gente fala numa escola primária que as crianças precisam decorar alguma coisa, assim, tem professor que talvez fique se estribuchando no lugar, porque não, decorar não aprende. Querido, a gente só guarda no coração alguma coisa quando a gente lembra dessas coisas que estão sendo ali ditas para a gente. Por isso o texto de Provérbios diz que nós precisamos inclinar, atentar às palavras de Deus, inclinar os ouvidos, apartar os olhos, não apartar os olhos desses ensinamentos, mas guardá-los nos mais íntimos do nosso coração. Como é que elas vão estar sempre à sua vista? Vai escrever na testa? Vai se tatuar? Coração aí é mente, é gravar, não apenas a percepção que nós temos, mas a memória, os registros que nós fazemos. E é exatamente esta memória que muitas vezes nós usamos como justificativa para todo o caos que a nossa alma, que o nosso ser mais interior se encontra. E nós gostamos de dizer que ficamos traumatizados. O que é isso? A memória registrou e não consegue se livrar daquilo. Ficamos traumatizados. E aí quando uma experiência semelhante àquela que eu tive começa a acontecer, você se desespera. Então observe, a palavra de Deus diz, não aparte os teus olhos dos ensinamentos dele, mas guarde-os no mais íntimo do seu coração. Não se zela pelo coração, desprezando os registros da palavra de Deus. Se você quer zelar pelo seu coração, curar o seu coração, libertar o seu coração, ter o seu coração redimido por Cristo Jesus, só a palavra de Deus tem esse poder. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Porque homens podem até fazer com que você enxergue aquilo que está ali e você não conseguia definir. Você não conseguia descrever exatamente o que estava registrado ali. Homens conseguem, talvez, com a ajuda de alguns estudos, poder levar você a compreender aquilo. Mas nenhum estudo, nenhum remédio terá a capacidade de poder gerar a vida, a cura, a redenção, a libertação que o seu coração realmente necessita. Eu e você temos um coração que a palavra de Deus diz, guarde o seu coração acima de qualquer coisa. Mas nós temos buscado muitas coisas na nossa vida. Eu e você estamos o tempo inteiro buscando coisas externas, buscando, e estamos negligenciando aquele que não busca absolutamente nada, apenas a vida que Deus o criou para ter, o coração. E a gente negligencia ele, e por isso tantas vezes a gente se encontra assim, num vácuo. Por isso, querido, quando eu e você começamos a andar dessa forma, a gente precisa entender que na verdade é o coração que está precisando de socorro, de ajuda, precisando da palavra de Deus.
Eu vou pular o texto de 1 João, como citei, por causa do tempo. Mas eu quero pensar ainda um pouco que a palavra que Salomão usa aqui nesse provérbio, quando ele diz guarda o coração, ela é uma palavra hebraica que monta uma imagem, uma figura, que seria uma figura de uma guarnição, que é assediada, que está sofrendo investidas dos inimigos, em que esses guardas estão ali apostos, sofrendo investidas de inimigos que vêm do lado de fora, mas esses mesmos guardas também estão sofrendo agora investidas que vêm de dentro dos muros da cidade. São cidadãos, mas que traíram a sua própria cidadania, e estão agora agindo contra também a própria terra deles. Então observe, a ideia aqui seria uma ideia de uma atenção mais elevada do que em todos os outros momentos ou em todas as outras situações. Porque quando você sabe que o seu inimigo está de um lado, a sua atenção é uma. Mas quando você descobre agora que existem inimigos vindo de um lado, mas que do lado de dentro, no lado interno, traidores se levantaram para também te destruir, a tua atenção redobra. E agora a atenção e o medo se tornam muito maiores daqueles que vêm de dentro, porque os que vêm de dentro conhecem. Os que vêm de dentro sabem como as coisas funcionam, diferente dos inimigos externos, que não sabem quais são as estruturas que você montou para resistir a ele. Então quando Salomão diz guarda o coração, a ideia aqui... Tá, alô, som? Voltou? Eu acho que é porque falhou aqui. A ideia aqui é de que você precisa andar de forma tão atenta, entendendo que os inimigos que estão aí, dentro de você, são muito piores do que aqueles que estão do lado de fora. Porque o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Por isso Tiago diz, de onde procedem as guerras e contendas que existem entre vós, senão dos prazeres que militam exatamente na vossa carne, na vossa natureza, no vosso coração. É de lá que procedem todas essas guerras. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nosso coração precisa constantemente do único caminho, da única coisa que pode realmente conduzi-lo em vida e na vida, que é a palavra de Deus. Não vacile, não baixe a guarda sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. O John Flavel, que é um pastor do século 17, 18, falando sobre o coração, diz que nós somos tão capazes de parar o sol no seu curso ou de fazer os rios correrem para trás. Tão capazes nós somos de fazer isso, quanto somos capazes por nossa própria vontade e poder, de governar e de ordenar o nosso próprio coração. Eu e você recebemos a palavra de Deus dizendo, guarda o teu coração, isso é um dever. Mas o poder para isso pertence somente a Deus. Não se engane. O poder para isso pertence somente ao Senhor. Por isso, Mateus capítulo 12, a palavra de Deus diz, o homem bom, do bom tesouro do coração, do seu coração, traz o que é bom. O homem mau, do tesouro maligno de seu coração, traz o que é mau. A boca fala do que o coração está cheio.
não há bondade em nós, no fim das contas, que possa nos conduzir a bons tesouros, a bons frutos, senão a palavra de Deus sendo guardada no coração, zelando pelo nosso coração e pela vida do coração, para que eu e você possamos realmente encontrar bons tesouros em nosso próprio coração. Então a guarda correta, a gestão do nosso coração, em todas as condições, em todas as situações, em todos os momentos, é de fato, querido, a única coisa com que eu e você deveríamos nos preocupar. A única coisa com que eu e você deveríamos realmente gastar toda a nossa vida. Já que é do coração que procedem todas as fontes da vida. Eu quero então pensar de forma prática, aplicarmos, porque antes de tudo é preciso a gente entender que pela regeneração da nossa alma, pela regeneração que o Espírito promove em nós, é que a nossa alma pode ser ordenada novamente. Aquilo que estava em desordem, em caos, pode tomar ordem, vida e cor. E a palavra de Deus quem faz isso. E essa mudança genuína só pode ser a palavra de Deus que faz. Renovar a alma, a nos conduzir segundo a própria imagem de Deus. Aquele senso de independência que nós tínhamos vai sendo removido para ser de fato colocado agora uma dependência por fé no Senhor, na palavra dEle. Porque toda profunda tristeza que normalmente nós nos encontramos, sempre é fruto, observe, normalmente nos encontramos, mas sempre é fruto da ausência da fé que nos submete em humilhação à própria vontade de Deus. Sujeição, obediência à vontade de Deus, autonegação, quando o coração continua arredio, quando o coração continua a querer resistir aos ensinamentos do Senhor, a única coisa que o alcança e que o preenche são tristezas profundas. Mas então, de forma prática, eu queria sugerir algumas questões que alguns pastores que assim sempre pelos seus escritos sempre conduzem e ajudam muito o meu próprio coração. Eu queria com a ajuda deles também observar aqui algumas coisas mais práticas, para que eu e você tomemos mais cuidado e aprendamos a nos exercitar um pouco mais nessa guarda do nosso coração. Então, em primeiro lugar, aprenda a examinar, a observar o seu próprio coração. Aprenda que o seu coração existe em um estado de oscilação constante. E eu e você precisamos gastar mais tempo no exame dele, na observação dele. Ou seja, eu e você talvez precisemos aprender a conversar mais com o nosso próprio coração, a falar com ele, a ordená-lo, as direções que ele precisa seguir, as sensações que ele precisa ter, as percepções que ele precisa observar, precisa apreender. É você que precisa ordená-lo. O que o mundo diz é que você precisa ouvir o seu coração. Siga a intuição do seu coração. O que a palavra de Deus diz é que o coração precisa se submeter à palavra de Deus. Guarde no mais íntimo do seu coração os ensinamentos do Senhor. Aprenda a falar com o seu coração. Davi, em outras palavras, nos seus salmos, quando ele conversa com a sua própria alma, com o seu próprio coração,
o ensinamento que ele nos dá é que o coração nunca pode ser guardado de forma genuína até que eu e você, de fato, examinemos o nosso próprio coração de forma mais assertiva, de forma mais precisa. Mas para isso é preciso que você dê mais atenção a ele. Nós, crentes, temos muitas vezes gastado muito tempo com as coisas que nós devemos fazer, mas pouco tempo demais com aquilo que o nosso coração realmente precisa valorizar, com aquilo com que o coração realmente precisa amar, aquilo que precisa estar guardado no nosso coração. Em segundo lugar, se você examinar seu coração, conversar com seu coração, como afirmamos, é preciso então agora voltarmos a ter uma humilhação genuína diante das constatações que eu e você vamos fazendo das coisas que estão em nosso coração. Sem falsidade, sem máscara. Nós precisamos voltar a nos humilhar. Isso é caminho de vida. Nossa geração aprendeu a falsificar. Nossa geração aprendeu a fotografar. Nossa geração aprendeu a viver uma vida de capa de revista. Todos nós podemos ser a capa de revista agora nos nossos perfis de rede social. Mas o que há de mais problemático nisso é que nós aprendemos a tratar o nosso pecado, aqueles no fundo da nossa alma, como doença. E quando o pecado se tornou doença, não existe mais necessidade de humilhação. Você é uma vítima. E ainda mais grave é que quando você, diante de Deus e diante de todos, assume a posição de vítima, você coloca Deus na posição de vilão. Ele tornou-se o vilão. Por que que ele permitiu aquilo? Ele não estava lá quando aquilo aconteceu? Porque comigo, agora eu sou assim por causa daquilo. Examine seu coração, querido. Mas assuma diante de Deus que quem precisa se humilhar é você, não o Todo-Poderoso. Esse é um caminho de vida. É preciso dizer para Deus: Deus, está aqui a minha ferida. Está aqui o meu pecado. Está aqui o meu calo. Nisso aqui eu tropeço constantemente. Eu passo momentos em que eu venço, mas em outros momentos em que eu começo a cair. Está aqui. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Em terceiro lugar, é preciso que eu e você afirmemos, a partir da nossa humilhação, a gente entenda profundamente que nós precisamos detectar e suplicar a Deus, voltar a ter a súplica como hábito em nossa vida. Porque observe, encontrar o problema, reconhecer-se em humilhação diante de Deus, que você é culpado, não te dá a solução instantânea para o problema que você encontrou. É preciso caminho, mas nesse caminho é preciso continuar a suplicar. Porque existe um risco profundo de, tentando
encontrar o coração, as questões que estão nele, nós começamos então, ok, tudo bem, Deus quer que eu me humilhe, Deus quer que eu reconheça, está aqui, Senhor, minha ferida, está aqui o meu problema, é possível cair num outro problema agora, num outro erro. Senhor, já que eu fiz o que o Senhor mandou, então eu quero agora. Eu quero a cura agora, eu quero o resultado agora. Eu quero a aprovação e resolução das minhas questões agora. E entenda, querido, talvez tenham coisas no mais íntimo do seu coração que você só vai se ver livre delas quando o Senhor Jesus voltar e te resgatar na glória dele. Por isso eu e você somos chamados aqui, hoje e agora, a continuarmos a suplicar pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas de forma talvez mais prática ainda, eu e você precisamos aprender a evitar situações, evitar pessoas que geram tentações em nosso coração. Pessoas, ocasiões, coisas que trazem ao seu coração as fraquezas dele de novo, todas à tona. Que faz com que aquelas coisas que você havia há algum tempo, você já vinha vencendo, elas estavam se tornando cada vez menos aterrorizantes para você. Elas já não eram monstros mais na sua vida, mas algumas situações, pessoas, algumas coisas que você começou a se relacionar, a buscar, a querer ter, essas coisas voltaram a trazer tudo isso à tona. A palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Sabe como? Evita essas coisas. Porque você sabe quais são as cobiças que o seu coração tem. Porque cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. Somos tentados pela nossa própria cobiça. O problema não está fora. O problema está no coração que aprendeu a cobiçar algumas determinadas coisas. Evite. Evite. Por amor a Deus e por zelo com a sua própria alma. Guarda o teu coração. É preciso também aprender então a duvidar, a colocar o próprio coração sob suspeita constantemente. Você não é mais menino, você não é mais bobo, você não é mais criança. Você sabe o coração que tem. Você conhece suas falhas. Você sabe o que tem saído da sua boca e alimentado de forma azeda o seu coração. Você sabe as coisas que você tem feito como fruto de um coração que está cheio de coisas e de manchas podres. Você conhece seu coração. Não dê uma de inocente. Suspeite do seu coração. Nós temos o costume, e talvez o nordestino um pouco mais, de suspeitar sempre de pessoas que nós não conhecemos. Se você não conhece, você se aproxima examinando. Se você chega em um lugar que você não conhece, você chega examinando, você suspeita, você avalia. Se você quer passar a frequentar algum ciclo, algum meio, você vai examinando, você vai com cuidado. Mas quando se trata do nosso coração, a gente negligencia, a gente se esquece que é lá onde moram os principais perigos.
E também é lá de onde podem proceder as fontes da vida. Guarde o coração. Suspeite dele. Suspeite dele. Naquelas situações que você começa a reagir de forma que você não era muito bem como você queria agir. Não examina a reação. Examina o coração. Suspeite dele. Opa, por quê? O que é que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu? O que é que está me levando a isso? Movendo o meu coração dessa forma? De onde eu tirei o coração, se não da própria palavra de Deus, para começar a agir de tal forma? Por isso, quando lemos no Salmo, que quando nós confiamos no Senhor, entregamos o caminho a Ele, nós não precisamos ficar nos irando, não precisamos ser dominados pela ira, tendo inveja daqueles que prosperam. Por quê? Porque o coração está guardado no lugar certo. Coração guardado no lugar certo não se afeta pelas coisas exteriores. Mas em último lugar, se fosse possível, por isso eu quero que você compreenda a colocação. Inclua Deus na sua vida. Por isso, se fosse possível. Porque na verdade Ele está presente. Então talvez inclua a percepção de que Ele está presente. Não permita que o seu coração ande como se você estivesse alheio à presença ou à própria existência do Deus soberano, criador e mantenedor de toda a vida. No seu trabalho, no culto, na sua casa, nas tarefas, nas mínimas tarefas que você precisa desempenhar todos os dias. Você quer guardar o seu coração? Comece a lembrar de forma mais constante: Deus está aqui. Deus está aqui. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guarda o teu coração. Ordem, harmonia e paz começam a nos preencher quando os ensinamentos do Senhor são aquilo que preservam e guardam o nosso coração. Feche seus olhos, quero orar com você.